Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Deus prepare seu coração para ouvir a sua palavra. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, repetido o texto que usamos recentemente. Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou no meio deles e disse: na verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta recebe a mim. No versículo 11 ele fala: portanto, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Deus os abençoe mais uma vez, através da sua palavra. Eu quero considerar mais uma vez a importância de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de grande ignorância. Nós vivemos num mundo de falsos enganadores. Pessoas que estão vivendo para enganar os outros. Então Jesus nos advertiu que era necessário, que era importante que nós tomássemos cuidado para não sermos enganados. Então, adquira todo o conhecimento, adquira toda a informação na palavra de Deus e assim você estará seguro e tranquilo. No nosso primeiro vídeo, nós iniciamos falando sobre a necessidade de nos tornarmos como crianças. Jesus ele quer ensinar esta lição de humildade para os seus discípulos e ele usa o exemplo desta criança. E a primeira coisa que nós analisamos e falamos é que a necessidade da conversão ela é extremamente necessária para que possamos entender a natureza do reino de Deus. Bom, se nós não nascermos de novo, se nós não nos convertermos verdadeiramente, jamais nós compreenderemos a natureza do reino de Deus. E continuando, irmãos, deste ponto, do ponto em que eu disse para vocês que às vezes o nosso coração ele está muito cheio com as coisas deste mundo e isso tem nos dominado, isso tem nos colocado meio que de lado da nossa principal razão de existir, do nosso caminho principal que nos leva para a presença de Deus. Então nós precisamos nos tornar como crianças nesse sentido, de voltar a ser de fato como uma criança. Primeiramente nos convertendo, se tornando uma nova criatura. Segundo, entendendo a necessidade de voltar à prática do primeiro amor e corrigir e procurar não fazer as coisas erradas novamente. Mas partindo desse ponto, então, eu queria considerar a respeito ainda das crianças, porque é uma criança que Jesus está usando aqui como modelo, como a imagem que ele quer usar para ensinar esta verdade. As criancinhas, elas têm um coração cheio de humildade, enquanto os nossos corações adultos muitas vezes está cheio de orgulho. Irmãos, não briguem, não devemos brigar por direitos, não devemos brigar por posições, porque crianças não brigam por direito, crianças não brincam por posições.
porque na verdade elas nem mesmo reconhecem que têm algum tipo de direito. Elas perdoam com uma facilidade incrível. Às vezes, como pai, nós temos tido essa experiência de corrigir com disciplina os nossos filhos. Às vezes temos que usar a vara, a Bíblia fala que temos que usar a vara numa mão e o pão na outra, dando a ideia de que devemos, às vezes, disciplinar os nossos filhos para que eles não continuem na prática daquilo que é errado, aprendam a fazer aquilo que é certo. E às vezes, quando nós estamos disciplinando os nossos filhos, certamente dói mais em nós do que neles. E muitas vezes, logo depois de, às vezes, dar umas varadas nos nossos filhos, eles já estão sorrindo para nós, eles já estão nos abraçando, eles perdoam com uma facilidade incrível, eles esquecem o mal que fazemos para eles com uma facilidade incrível. É maravilhoso, irmãos. O exemplo usado por Jesus aqui é maravilhoso. As crianças, na sua ingenuidade, daí explica o termo, elas desconhecem o mal. Elas ainda não sabem o que é o mal. E por conta disso, agem numa forma inocente, né? Elas são ingênuas em relação às coisas erradas. Certa vez eu ouvi uma expressão muito interessante, embora não era nesse contexto. O contexto daquele momento era falar sobre imaturidade espiritual, mas eu queria lembrar que uma criança, e não para estimular a imaturidade espiritual, mas sim para lembrar o quanto uma criança é ingênua. Se você oferecer para uma criancinha uma barra de ouro e uma barra de chocolate, é lógico que ela vai ficar com a barra de chocolate, porque ela ainda não tem maldade. Se você oferecer para um adolescente uma barra de ouro e uma barra de chocolate, a menos que esta pessoa ela não seja idiota, ela vai sim escolher a barra de ouro. Porque com uma barra de ouro eu compro milhares de barras de chocolate. Mas a criança não tem esta maldade. A criança ela é ingênua e ela realmente é pura. E elas se contentam, elas se alegram com coisas simples. Uma barra de chocolate pode fazer uma criança muito mais feliz do que com uma barra de ouro. Ou seja, precisamos aprender a nos contentar com aquilo que o nosso Deus tem proporcionado para nós. Mas principalmente, irmãos, as crianças, elas são alegres, elas se contentam com as coisas simples, porque naturalmente o que elas estão desfrutando é aquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus é suficiente para alegrar o nosso coração. A Bíblia diz assim, tendo com o que comer e com o que se vestir, estejais com isso contentes, estejais com isso satisfeitos. Como é bom quando nós somos como crianças. Não precisa de muita coisa para nós nos alegrarmos. Não precisa de muita coisa para nós estarmos felizes, sorrindo gratuitamente. Como é lindo o sorriso espontâneo de uma criança. Como é lindo a gratidão de uma criança por algo simples que nós proporcionamos para eles. É assim que Deus nos quer. Às vezes somos muito exigentes, às vezes nós ambicionamos coisas muito grandes. Mas em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz que sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com aquilo que vocês têm, porque eu nunca vos deixarei e nunca vos abandonarei, diz o Senhor. Então, que maravilhoso poder se tornar como uma criança, tendo um coração humilde. Os adultos, nas suas arrogâncias, no seu grande orgulho, eles querem derrubar os outros.
Eles querem ser melhores do que os outros. Eles querem aquilo que não tem, sempre querendo aquilo que não tem. E Jesus disse o seguinte: quem não se humilhar como esta criança, de modo algum poderá entrar no céu. Irmãos, pega essa visão. Qual era a preocupação principal deles? Quem dentre eles poderia ser o maior no reino de Deus? E com esta palavra aqui, talvez Jesus quisesse dizer assim para eles: vocês pelo menos têm a certeza de que vão entrar no reino dos céus? Vocês já estão querendo disputar quem vai ser o maior, mas vocês sabem se vão entrar lá? Então, meus irmãos, Jesus está dizendo: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão poder entrar no céu. Mas aquele que se humilhar como uma criança, aquele que estar nesse estado de inocência, de pureza, de humildade, esse será o maior no reino dos céus. Porque eu penso também que Jesus queria dizer que o fato de ter o nosso nome escrito no livro da vida, isso nos torna maior. E lá no reino todos são maiores. Que maravilhoso, não é? Alegrai-vos, não porque os demônios ou os espíritos vos sujeitam, disse Jesus aos seus discípulos. Alegrai-vos pelo fato de saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Esta é a nossa maior riqueza. Esta é a nossa maior conquista. Ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Se contente com isso. Se alegre por isso e com isso. Porque nós somos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Todo o nosso comportamento, ele deve ser pensando em agradar o Senhor Jesus. Receber, tratar, lidar com os irmãos, como se estivéssemos fazendo em relação a Jesus. Quando você for tratar com algum dos seus irmãos em Cristo, quando você for falar de algum dos seus irmãos em Cristo, faça isso como se estivesse fazendo com Jesus. E você vai ver que o tratamento será diferente. Terceira coisa que eu quero olhar: não se pode ofender os irmãos. Na continuação desse texto, Jesus está dizendo que não se deve ofender os irmãos. E eu quero voltar ao primeiro versículo, porque tudo começa no primeiro versículo. Eu queria externar aqui também, irmãos, o que poderia ser uma dúvida minha, para nós pensarmos juntos. Será se Jesus queria dizer que ao demonstrarmos o desejo de querer ser o maior dentre os demais irmãos, nós estaríamos com isso ofendendo os nossos outros irmãos? Suponhamos que houvesse uma porta por onde só poderia passar uma pessoa. Suponhamos que está você e mais 10 pessoas com a mesma doença, mas só tem oportunidade de curar um. E você diga: eu mereço, eu quero a vaga para mim. Ao falar isso, o que os outros 9 pensariam ao seu respeito? Talvez é isso, eu não tenho certeza. Talvez é isso que Jesus está aqui nos falando. Não se pode ofender os irmãos. Quando se ofende o irmão, seria para Jesus, como se fizéssemos uma criança sofrer. Como se fizéssemos uma criança sofrer. Isso para Jesus era pior. Jesus considera que a pessoa que fizesse isso, para ela seria melhor tirar a própria vida. Olha quanta carga Jesus coloca aqui. Olha como Jesus quer que eles entendam o quanto isso é algo
algo pesado, algo extremamente danoso para a vida. Ele disse que seria melhor que amarrasse uma pedra muito pesada no seu pescoço e fosse lançado no mar. É esperado, irmãos, as ofensas. Jesus falou que as ofensas elas precisam vir. Mas ele fala assim, mas ai daquele homem por quem as ofensas vêm. Por quê? Porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste o soberbo, aquele que se exalta, aquele que se ensoberbece, aquele que ofende os irmãos, aquele que quer ser o melhor, Deus fará com que este seja abatido. Virá o abatimento sobre todos aqueles que não respeitam os demais, que querem ser melhores, que querem ser maiores, se exaltam, se engrandecem, estes serão abatidos. A Bíblia fala que aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Então não queira crescer diante de Deus como fez aquele fariseu. Diante do publicano, ele se engrandecia, se achava melhor do que aquele publicano. Mas a Bíblia disse, irmãos, em outras palavras, Deus resistiu aquele fariseu soberbo. Deus resistiu e abateu aquele homem. Porém, Deus deu graça àquele publicano humilde, que estava convicto do seu pecado e que estava clamando pela misericórdia de Deus. Não cresça diante de Deus, se humilhe diante de Deus, se derrame diante de Deus, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Irmãos, seguindo o nosso pensamento, o nosso estudo desse texto, nós precisamos eliminar tudo aquilo que nos atrapalha. Jesus usa aqui uma linguagem figurada ao falar da mão e do olho. Porém, irmãos, ele usa uma expressão que não tira em nada o peso, pelo contrário, coloca sobre esta palavra um peso muito grande. Ele está falando de algo muito sério. E ele disse, a tua mão e o teu olho te escandaliza. Se o teu olho, se a tua mão, se qualquer parte do teu corpo te faz pecar, te leva a ofender os irmãos, te leva a desagradar a Deus, Jesus está dizendo, é preciso cortar. É preciso eliminar a função deste membro. Porque para você será melhor cortar, para você será melhor arrancar, porque a continuar fazendo isso, você terá ainda um prejuízo maior. E é interessante, porque Jesus está falando principalmente agora para aqueles que não são salvos. Porque não podemos entender que ele está falando para pessoas salvas. Porque pessoas salvas jamais poderiam entrar no inferno. Então, acredito que Jesus está falando para aquele que ainda não nasceu de novo, ainda não se converteu. Ele fala que entre estar mutilado e ir para o céu, e estar mutilado, ou melhor, estar com todos os membros e ir para o inferno, parece que a escolha deve ser simples. Se alguém perguntasse assim para você, você prefere ir para o inferno com todos os seus membros ou você prefere ir para o céu mutilado? Parece que a escolha é simples. E a resposta de Jesus também é simples, objetiva e correta. Ele diz que é muito melhor
mesmo que em condições tão difíceis, em arrancar um olho, perder uma mão, ele diz que é melhor ir para o céu. O próprio Jesus também disse, aquele que acha a sua vida, no sentido de estar desfrutando de tudo aquilo que o mundo oferece, ele diz, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Porque pode ter achado aqui, desfrutado das coisas deste mundo, mas passará a eternidade no inferno. Jesus disse para aquele agricultor bem-sucedido, louco, esta noite pedirão a tua alma e tudo o que você preparou, para quem será? Quem vai ficar com o seu carro, quem vai ficar com a sua casa, quem vai ficar com o seu dinheiro no banco? Você não vai poder levar nada. E esse dinheiro também não vai poder selar o teu destino no céu. Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Se preocupou tanto com as coisas deste mundo, mas não se preocupou com as coisas do mundo futuro. Lamentavelmente, tristemente falamos que muitos vão morrer abastados, ricos, porém pobres espiritualmente. Irão para o inferno como loucos. Então Jesus, ele diz, quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, achá-la-á. Para aqueles que já são salvos, certamente entendem que a melhor escolha é preferir cortar a mão, arrancar o olho, entrar no céu mutilado, do que estar perfeito fisicamente, entrar no inferno. Jesus ele continua falando sobre o seu cuidado para com aqueles que são seus filhos. E ele avisa o seguinte, não desprezeis nenhum destes pequeninos. Podemos entender que Jesus está falando das crianças com as quais precisamos ter cuidado com elas, não sendo covardes, pois são indefesas. Certamente Jesus também está dizendo isso, que as crianças, elas estão sobre a nossa proteção, e nós devemos zelar por elas, devemos cuidar delas, não devemos maltratá-las. Mas o aviso de Jesus, cada uma delas é assistida por anjos que estão sempre na presença do Pai. Talvez o que Jesus quisesse dizer é, cuidado como vocês tratam as crianças, porque elas são assistidas por anjos, que estão sempre na presença de Deus. Talvez querendo nos dizer, olha, embora elas sejam indefesas, tem alguém que vela por elas. E uma outra forma de entendermos, irmãos, é que cada crente em Cristo Jesus é também assistido pelo anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para os guardar e para os livrar. Bom, nessa parte final, Jesus fala do seu grande objetivo. Ele veio para salvar aquele que estava perdido, é o que ele está falando no versículo 11. E agora, meus irmãos, parece que os discípulos devem ter ficado envergonhados. Por quê? Bom, eles estão tão preocupados em querer saber quem é o maior. E Jesus está aqui demonstrando o seu zelo, o seu carinho, o seu amor por aqueles que estavam fragilizados. Enquanto eles queriam ser maiores, se destacarem, Jesus era servo e Jesus queria suprir necessidades. Quando nós entendemos qual é o propósito maior, qual é o propósito maior? É fazer com que o reino de Deus cresça. Então nós não nos preocupamos conosco. Quando nós entendemos qual é o maior propósito, que é socorrer uns aos outros nas suas necessidades, nós não vamos nos preocupar tanto com a nossa pessoa. Então, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o próximo. Terceiro lugar, nós. Se humilhe.
e Deus te exaltará. Siga o ensinamento de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2, de 1 a 11, quando ele fala da humildade. Não queira ser o maior, queira ser servo. Jesus disse, né? Quem dentre vós quiser ser o maior, seja servo de todos. Mas caso você tenha essa mania de se engrandecer, passe mais tempo com uma criança, passe por esse treinamento, procure aprender com uma criança, porque esta foi a maneira pedagógica usada por Jesus para ensinar para os seus discípulos uma lição tão importante, a lição da humildade. Se você quer aprender sobre humildade, passe tempo com uma criança. Observe uma criança. E se lembre, Jesus disse que se você não for capaz de se tornar como uma criança, então você também não será capaz de entrar no céu. Esta é uma exigência de Jesus para mim, de Jesus para você. Que nós sejamos como crianças, que possamos tratá-las bem e que possamos ser iguais a elas. Coração limpo, alma pura, ingênuos, tardios para o mal, prontos a perdoar, alegres, felizes, sempre refletindo a própria glória de Deus que está estampada também nos seus rostos, nas suas fisionomias. Que Deus, meu irmão, te abençoe grandemente com esta palavra e que o Espírito Santo de Deus, ele possa trabalhar nas nossas vidas, quebrando as nossas estruturas, abalando as nossas estruturas. Que todas as estruturas que nós mesmos construímos, que elas possam ser demolidas pelo poder de Deus e que Deus crie em nós um espírito inabalável, que Deus crie em nós um espírito reto, que Deus nos faça como crianças simples, humildes e que estejamos vivendo de uma forma tão feliz quanto as crianças, satisfeitos com aquilo que o nosso Pai Celestial tem nos dado e tem feito por cada um de nós. Eu gosto de dizer que nós não precisamos daquilo que nós não temos para ser feliz. Nós, para ser feliz, precisamos apenas daquilo que Deus já nos deu. Sabe de uma coisa? A maior de todas as coisas, o maior de todos os presentes, nós já temos. Jesus Cristo, nosso Salvador. Os nossos nomes, eles estão escritos no livro da vida. E em breve, muito em breve, nós iremos para a presença de Deus. Vamos para a casa do Pai. Voltaremos para o lugar aonde passaremos toda a nossa eternidade, na presença de Deus. Passará o céu, passará a terra, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te sustente com graça. Fiquem com Deus, fiquem em paz.